No dia 7 de setembro de 1913, era fundado em Mogi das Cruzes o União Futebol Clube. Nesses 100 anos, a equipe acumulou alegrias, tristezas, casos curiosos e muitas histórias que o Sport D foi resgatar para comemorar o centenário do clube mais antigo do Alto Tietê. Antes de ser o esporte das multidões, bem antes de ser o jogo das estrelas multimilionárias, bem antes, o futebol era simplesmente um jogo de amigos. A bola que balança as redes e os corações de bilhões no mundo chegou pela primeira vez ao Brasil em 1874, nas mãos do paulistano Charles Miller, que veio da Inglaterra e convidou alguns colegas de trabalho para conhecer a modalidade na prática. Diversão. Essa era a essência do esporte. O jovem futebol tinha apenas 39 anos quando chegou a Mogi das Cruzes. O futebol em Mogi vai iniciar as suas primeiras atividades no ano de 1906. Os primeiros jogos que ocorreram foi entre o time branco e azul, na rua do Campo Santo, que hoje seria a Alto Mogi, naquela região ali atrás do batalhão da Polícia Militar. Ali havia um pequeno campo de várzea onde tinha as ações e os encontros dos amigos do futebol. Na primeira década do século XX, segundo historiadores, a cidade tinha cerca de 10 mil habitantes. Um municípiozinho ainda com cara de interior que começava a sonhar com o caminho do progresso. Foi nesse cenário que a história do União Mogi começou. Era um clube que veio de bairro, veio assim, nascendo de brincadeira. E entre tantos times de bairro de Mogi das Cruzes, destacavam-se dois. O Alfredo Cardoso fundou o Falena Futebol Clube e o Chiquinho Veríssimo fundou o Esporte Clube Mogi. Numa época onde o esporte ainda era praticado por uma minoria elitizada e branca, surge uma amizade que mudaria a história do futebol mogiano. Chiquinho Veríssimo, ele era uma pessoa da sociedade mogiana, meio Alfredo Cardoso, que era um sapateiro. Estava ele martelando na sola de sua oficina de sapateiro quando deu estalo. Levantou-se imediatamente e foi à procura de Chiquinho Veríssimo, que tinha uma loja de fazendas na rua Doutor Bonifácio. Só sei que não veio, combinaram os amigos, já que estamos aqui, vamos formar um time só. Aí ficou, vamos montar um time, e montaram. Chiquinho, disse ele com uma voz grossa, vamos formar um time de futebol com camisas iguais e tudo. Em poucos minutos, o time estava formado. E dessa união, no ano de 1913, no dia 7 de setembro, foi fundado o União Futebol Clube. Sim, o União Futebol Clube começou quebrando padrões e preconceitos. Surgiu da amizade entre pessoas de cores e classes diferentes. Os jogadores são da classe alta, da sociedade mogiana. Uma pessoa de uma profissão humilde, negro, aparecendo no futebol, isso é uma questão para se analisar hoje. Nós vamos perceber o aparecimento de negros no futebol só no Rio de Janeiro. Uma amizade futuramente eternizada nas mãos que se apertam e estão até hoje no escudo alvirrubro. Um time que teve como fundador um homem do povo. Mogi das Cruzes, uma cidade interiorana, cheia de preconceito. A sociedade aceitar o negro ainda fundador de futebol, fundador de um clube e que teve uma contribuição importante. Este foi o primeiro esquadrão do União que jogava num curioso e ofensivo 2-3-5. Dário, João de Oliveira e Saide Miguel, Eduardo Leme, Luiz Gusmati e Ivan Brasil, Chiquinho, Antunes, Alfredão, Menezes e Ferraz. Quis o destino que fosse de seu fundador o primeiro gol do União. No dia 7 de setembro de 1913, o União FC convidou a Flor da Índia
equipe que despontava no futebol paulista para participar da fundação com um jogo amistoso. A disputa equilibrada e presenciada por um grande público que no final vibrou com a vitória unionista por 1-0 com o gol de Alfredão. Era apenas o começo de uma história centenária. 9 anos depois de sua fundação, o União se oficializou enquanto entidade esportiva. Essa certidão aqui já determinava o estatuto do clube e vários cargos de diretoria. Mas o futebol ainda ficaria no amadorismo por longos anos. Trazer uma pessoa de fora era muito caro, então mantinha da cidade e mantinha essas pessoas como o futebol em segundo plano. Grande parte eram profissionais. Mecânicos, comerciantes, tintureiros, operários, ferroviários. Amigos acima de tudo. Era paixão, jogava por paixão. Assim a União seguiu em frente. Viveu bons e maus momentos, mas essas são outras histórias. Avante União, orgulho de Mogi das Cruzes, tu és história, és tradição, explode a galera. Parabéns, União! Durante todo o mês a gente conta mais sobre a história do clube aqui no Sport D aos sábados e também no Globoesporte.com/TV Diário durante todos os 30 dias desse mês, hein?